Eu vou falar de um comentário que eu fiz. Eu já notei que as plataformas, elas identificam comentários. E tem uma plataforma que o comentário vale mais, é uma publicação. É interessante isso. E me foi falado de um comentário aqui meu. É impressionante isso. E que quando a gente vê uma pessoa como ela realmente é, não é tão fácil a gente enxergar o ser humano como se estivesse nu e exposto diante de nós mesmos. Eu sou uma pessoa profunda e que vesti a roupa do poeta, embora eu achasse que ela não fosse minha. Tem pouco tempo que eu aderi a ela como se fosse a minha segunda pele. E ela está impregnada na minha essência. Quando eu entrei para as redes sociais, eu tive muita dificuldade de interação por causa da minha maneira de ser. Aí o que eu fiz? Ontem mesmo uma pessoa perguntou que tipo de pessoa você é? Um comentário, né? Aí as pessoas vão respondendo. Aí eu falei que eu era uma pessoa profunda, mas que estava navegando em águas rasas também, mergulhando em águas rasas também. A pessoa achou que eu era uma pessoa difusa, sem uma definição clara do que realmente é. Mas não, eu tenho uma definição clara de quem eu sou realmente. Eu sou profunda, que nem uma imensidão do mar. Mas aí, para me chegar a algumas pessoas, não só nas redes sociais, mas na minha vida pessoal, a gente tem que aprender a navegar em qualquer água. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a nadar no raso. E como é refrescante nadar no raso. É bastante refrescante também. E eu vi que as pessoas gostam quando eu canto. Quando eu canto, eu estou navegando em águas rasas. E sei que é refrescante, porque aqui eu canto direto. Meu marido já deve estar até enjoado, né? Tá não? Tantos anos, então não dá para enjoar, não. E o comentário que foi falado para mim aí agora no privado, que a plataforma pediu para mim falar sobre ele, é quando eu falo que quando a gente consegue ver a pessoa nua, como se estivesse nua e exposta diante de nós. Aí sim, aí a gente vai entender o ser humano. Porque enquanto a gente estiver olhando com os olhos físicos para o outro ser humano, para aquele que está à nossa frente, dificilmente a gente vai entender. Isso só com autoconhecimento é que a gente consegue chegar a isso, de entender o ser humano, entender a nós mesmos, que o autoconhecimento, ele leva a reflexões de quem somos nós e até dá uma desnudada na gente mesma. E a gente vê a gente também exposto, nu exposto. O que a gente não gosta, a gente vai reformulando. O que não gosta é não ter medo do que vê, do que sente, do que pensa na hora que estiver navegando dentro de você mesmo. E quando a gente faz isso, a gente também começa a ver as pessoas como que estando nuas e expostas diante da gente. Causa um certo sofrimento, porque às vezes a gente estava com os olhos embaçados para a realidade, e aí aquele impacto diante disso. Mas aí começa a seleção natural das coisas, de quem deve ficar e quem não deve ficar na nossa vida. É quem traz um certo refrigério, quem agrega, quem soma. E aí começa a seleção natural
vai começando naturalmente. Isso não é nada fácil, conseguir ver as pessoas realmente como elas são. É porque aí a gente vai ter que tomar medidas, decisões na nossa vida, que às vezes a gente estava protelando de fazer isso, né? Deixando para sempre mais na frente, mais na frente. E aí, quando você depara com isso, você vai e tem que tomar algumas medidas, algumas decisões importantes para a vida. Mas eu digo, quão benéfico é praticar o autoconhecimento, você conseguir mergulhar dentro de você mesmo e te tirar de lá. Porque eu digo que é isso, eu mergulhei dentro de mim mesma e me tirei de lá. A minha essência, ela transbordou completamente. Então, ver o ser humano como que nu e expostos diante de nós mesmos, eu digo que é algo benéfico. A gente deixa de mascarar o que vemos. Então, quando você não mascara mais, fica nu e exposto diante de nós. A seleção natural começa daí, né? A vida é como um jogo de xadrez. Aí você vai vendo quem é quem nas peças, no jogo da vida. Eu tenho cantado aí para vocês, porque eu já notei que é o que vocês gostam. Eu gosto de cantar aqui direto, meu marido já deve estar até enjoado, né? E meus filhos também, eu canto no Zap, mas para chegar até vocês, eu uso essas formas, sabendo transitar nos dois mundos, o meu e os seus. É bom quando a gente sabe fazer isso, transitar no mundo nosso, saber quem somos de fato e saber como as pessoas são, o que elas gostam e o que elas gostariam que a gente fizesse para alegrar um pouco o dia delas. Se eu acreditasse em missão, eu digo que essa seria a minha missão. Um excelente domingo para todos vocês.